vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius de Física. Se você está assistindo esse vídeo, você resolveu o simulado número 1 do Prof. MV 1005 e está aqui para assistir a resolução dessa questão. Se por acaso você não fez o simulado, passe no site MV 1005, faça o simulado, depois assista esse vídeo e melhore os seus conhecimentos, melhore o seu desempenho, ok? Vamos para a leitura da questão e na sequência a sua resolução. Vamos lá, galera, juntos comigo. Uma rampa de acessibilidade, figura da esquerda, instalada na entrada da escola, foi utilizada pelo professor de física como objeto de estudo do coeficiente de atrito. O professor mediu o ângulo de inclinação da rampa em relação à superfície horizontal, obtendo 20 graus. Em seguida, posicionou um paralelepípedo de madeira, figura da direita, de massa 200 gramas, em cima da rampa. De acordo com o professor, o paralelepípedo ficou na iminência do movimento, obtendo assim o valor do coeficiente de atrito mais próximo de. Bem, galera, vamos lá para mais uma questão. Uma questão com uma recorrência bem legal, que é uma questão de mecânica. O Enem trabalha muito questões de mecânica. E nós temos aí um conteúdo bem prático, bem aplicado no nosso dia a dia. Rampas de acessibilidade, por exemplo, para cadeirantes. Legal? Essas rampas têm que ter uma certa inclinação, tem que ter uma angulação própria, para que o cadeirante possa subi-la com uma certa tranquilidade. Na questão ele vai falar sobre iminência. Essa palavra é muito interessante, é muito bom você trabalhar com ela com certo carinho, tá? Então o que nós temos? Vou fazer aqui o desenho do plano inclinado, do bloquinho e vamos trabalhar os vetores. Um segundo enquanto eu faço a figura. Vamos lá, me acompanhe. Beleza, figura feita. Vamos agora trabalhar as possibilidades de aplicação de diversos vetores nessa nossa figura para nós compreendermos com tranquilidade. Veja bem, ele coloca o bloquinho na rampa de acordo com o texto e o bloquinho fica na iminência do movimento. Se o bloquinho está na iminência do movimento, ele não está em movimento. Então ele obedece à primeira lei de Newton. Então vamos trabalhar a primeira lei, que é a lei da inércia. Então, na verdade, eu tenho que o somatório das forças sobre essa caixa é zero, me dando aqui o equilíbrio estático. Lembrar que nós temos dois tipos de equilíbrio: equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Equilíbrio dinâmico, nós temos o movimento retilíneo uniforme. Equilíbrio estático, a ideia do repouso, como nessa figura. Vamos desenhar as forças. Eu tenho verticalmente para baixo, atuando aqui nesse bloco, uma força que é o seu peso. Então, o peso do bloco aponta para baixo, ok? Essa força peso, ela vai ser trabalhada com a sua decomposição, porque essa força peso, vou tirá-la daqui agora, certo? Daqui a pouco eu desenho de novo. Ela desempenha dois papéis, vamos pensar assim. Uma parte da força peso faz com que a caixinha fique presa ao plano, empurrando o plano. Então, caixa, bloco, empurra, plano. Aí eu já estou buscando a terceira lei de Newton. Ação e reação. Se você tem alguma dificuldade com as leis de Newton, procure as playlists de primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton no nosso canal, com teoria e exercícios resolvidos. Vale a pena conferir se você ainda tem algum tipo de dúvida. Se o bloco empurra a rampa, ação. A rampa empurra o bloco, reação, as duas forças aplicadas no mesmo corpo. Essa força, carinhosamente, nós chamamos de força normal. Temos também uma componente do peso que tenta fazer ou que pode provocar o movimento do bloco rampa abaixo. Então aquela força peso agora eu vou colocá-la aqui pontilhada. Ó. Eu já fiz a decomposição dela. Então, na verdade, eu não preciso mais trabalhar com essa força. Só as suas componentes. Legal? Se o bloquinho não desce, existe uma outra força que vai segurar, evitando esse movimento, já que nessa diagonal aqui eu já tenho duas que podem se equilibrar de acordo com a primeira lei. Então, se eu tenho um px para baixo, uma componente do peso para baixo, eu tenho uma outra força para cima aqui, que é a minha força de atrito. Então, na minha situação de equilíbrio ao longo do plano inclinado, vamos aplicar a primeira lei, o que eu vou trabalhar? O somatório das minhas forças
Vou colocar aqui, tá? Como sendo 0. E ao longo desse eixo de possível movimento, eu tenho uma componente Px e o Φ em sentidos opostos. Os seus módulos devem ser iguais. Veja que eu não posso falar que os vetores são iguais, porque os sentidos são diferentes. Tá? Quem é a minha componente Px? É uma parte do peso que está sendo influenciada pela angulação. Então, minha componente Px é o P seno de alfa. MV, eu não lembro desse conteúdo do plano inclinado, não lembro dessa decomposição. Também procure playlist, plano inclinado lá no nosso canal. Faça uma revisão, se ainda tiver alguma dúvida. Isso é igual ao Φ, Mi vezes a força normal. Também, se tiver alguma dificuldade, playlist força de atrito. Ok? Como que eu calculo o meu peso? Quem é igual à minha força normal em módulo que eu possa substituir? Aí é a minha segunda possibilidade de equilíbrio aqui nesse outro eixo. Então eu vou abrir aqui, ó. O peso vezes o seno de alfa vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes o peso vezes o cosseno de alfa. PY, força normal, equilibradas também. Então, a partir daqui, eu tenho que minha força normal, também pela primeira lei de Newton, minha força normal é igual à minha componente PY, que é decomposta em P cosseno de alfa. A força peso eu posso simplificar aqui, e o meu coeficiente vai ficar seno de alfa sobre o cosseno de alfa. O seno de alfa e o cosseno de alfa, nessa questão, ele deu porque ele já me disse aqui qual é a medida do ângulo desse plano inclinado, 20 graus. Então, o meu coeficiente vai ser seno de 20 graus dividido pelo cosseno de 20 graus. Ok? Esses dois valores o exercício também fornece. Vai ficar seno de 20, 0,3 dividido por 0,9, que é o nosso cosseno de 20, valores aproximados. Então, meu coeficiente de atrito, 3 sobre 9, 0,3 sobre 0,9, 1/3. Então, meu coeficiente de atrito, 1/3, o que dá aproximadamente, aí, fazendo um arredondamento, 0,333, a minha dízima, 0,3. O que faz com que o nosso gabarito passe a ser letra B de bola. Ok, galera? Então, nosso exercício sobre plano inclinado em uma aplicação muito corriqueira no nosso dia a dia. Veja que o Enem gosta muito de fazer essas aproximações entre a parte prática com a parte teórica, tá? Aplicações. O plano inclinado nada mais é do que nessa aplicação uma máquina, vamos chamar assim, um dispositivo que faz com que você tenha um certo ganho em relação à força. Posso aplicar forças menores ao longo da minha rampa e poder subir, por exemplo, com velocidade constante ou me manter em equilíbrio. Vale a pena dar uma consultada, dar uma olhada em plano inclinado. Ok, galera? Espero que você tenha gostado. Se você fez o simulado, siga na resolução, nas observações das próximas questões que você, porventura, não tenha também acertado. É isso aí, galera. Um grande abraço.